Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sob a luz da palavra, meus irmãos, estamos hoje, neste dia 28 de maio, para meditarmos mais uma vez na liturgia de hoje. E aqui eu já inicio trazendo para vocês o refrão do Salmo de hoje, que diz: o Senhor ama o seu povo de verdade. O Senhor ama o seu povo de verdade. Ou seja, meus irmãos, o Senhor não é um homem de mentiras, mas ao contrário, que demonstra o seu verdadeiro amor para com aqueles que acreditam, que têm fé nele. E é esta a ordem do Senhor no Evangelho de hoje, no finalzinho do Evangelho de hoje, que se encontra lá em São Marcos, capítulo 11, versículos de 11 ao 26. É um evangelho muito conhecido, né, que o Senhor tem fome, que o Senhor se irrita, demonstrando aí toda a sua humanidade, apesar de ser 100% divino também. Mas é neste evangelho que o Senhor passa por aquela figueira e o Senhor está com fome e deseja saciar a sua fome com os frutos daquela figueira. No entanto, a figueira só vegeta, não produz frutos, e o Senhor amaldiçoa ela. E em seguida vai ao templo, e ao chegar no templo encontra homens que fazem da casa do Senhor um lugar de venda. E aí ele se irrita, quebra inclusive alguns objetos. Mas no outro dia, no dia seguinte, Jesus, ao passar com os discípulos por aquela figueira, os discípulos veem a figueira que o Senhor amaldiçoou e o interpelam, né? Pedindo para que olhe e veja como ela está. E o Senhor ali dá uma ordem aos discípulos: tendes fé em Deus. Discípulos, tendes fé em Deus, né? E o Senhor dá até um exemplo, né, como é próprio deles. Se vocês tiverem fé, vocês dirão a esta montanha: atira-se ao mar, e assim acontecerá. E tudo o que vocês pedirdes em oração vai acontecer, desde que tenham fé. E é essa, meus irmãos, a ordem do Senhor para nós hoje, para você que está vendo este vídeo, para mim. Tendes fé em Deus, e tudo o que vocês pedirdes em oração acontecerá. E aqui eu me recordo do Padre Jonas Abib, né, quando ele disse: tudo é tudo, meus filhos, tudo é tudo. Tudo é tudo, meus irmãos. O Senhor deseja nos dar tudo aquilo que nós pedirmos em oração. No entanto, nós sabemos que o Senhor só vai nos dar aquilo que favorece a nossa santificação, porque é o nosso propósito final, né? Ele não vai nos dar nada que não favoreça a essa santificação. Então, neste dia, que você faça uma experiência de fé, de pedir ao Senhor, de ter confiança no Senhor, de fundamentar a sua esperança no Senhor, né? Como nos diz lá na carta aos Hebreus, que a fé é isso, é o fundamento da esperança, é acreditar naquilo que nós não vemos. E eu desejo para você uma feliz experiência hoje, de fé no Senhor, porque o Senhor lhe deseja dar tudo o que você pedir com fé. E para isso, eu lhe convido a contar com a intercessão de Nossa Senhora. Ela que mais do que nunca sabe colocar em prática as promessas do Senhor. Que ela nos ajude neste dia a termos esta experiência de fé, e que ela também nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.